Santo do dia! E hoje, uma santa muito especial, 25 de novembro, dia de Santa Catarina de Alexandria. Por que eu digo muito especial? Porque aqui no Brasil, nós temos um estado do nosso país que leva o nome dessa santa. O nosso estado de Santa Catarina é em homenagem a Santa Catarina de Alexandria. Vamos conhecer a história dessa grande santa da Igreja Católica? Catarina nasceu em Alexandria, uma cidade do Egito. Sua família era de pessoas influentes no governo daquela cidade e daquele país. Ela cresceu num ambiente de muita cultura e de muita educação. Se vocês se lembram bem, havia uma biblioteca que era dita maravilhosa, a Biblioteca de Alexandria. E Alexandria foi palco de muitas pessoas muito importantes da filosofia e também da teologia. Então ela estava num ambiente, inserida num ambiente de muita cultura, de muito estudo. E ela, uma menina muito inteligente, estudou sabiamente todas essas ciências que ela teve alcance. Se tornou, com apenas 18 anos, uma grande debatedora. Ela debatia com filósofos e com teólogos abertamente em praça pública e as pessoas respeitavam muito os seus pontos de vista. Quando ela ainda era adolescente, ela teve uma experiência com Nossa Senhora que lhe trazia o menino Jesus e ela se converteu ao cristianismo. E assim começou a difundir a fé católica, a fé cristã por toda aquela região. E como ela tinha uma cultura e ela falava muito bem, ela convencia muito facilmente as pessoas a respeito da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela viu toda a perseguição que acontecia no mundo todo, principalmente no Império Romano, e naquela época, por volta do ano 307, ela foi ter diretamente com o imperador Maximino Daia, que era o imperador daquela época, e que estava perseguindo os cristãos de uma forma tão forte, tão voraz, tão feroz, matando muitas pessoas, condenando muitas pessoas a serem jogadas às feras, como nós sabemos que aconteceu na história, uma coisa muito triste. E ela debatendo com o imperador, dizendo para ele que isso era uma coisa errada, que ele não devia fazer esse tipo de coisa, o imperador não conseguiu demovê-la do ponto de vista dela, não conseguiu convencê-la de que a religião dela estava errada, que o correto era prestar culto aos deuses pagãos. E o imperador mandou prendê-la e chamou 50 sábios de todo o império. Quando esses sábios chegaram, o imperador falou: eu quero que vocês convençam essa jovem Catarina a que ela deve sair, deve deixar a religião cristã, ela deve deixar a fé dela. Os sábios riram do imperador. Falaram: mas o senhor nos chama todos aqui por causa de uma jovem de apenas 18 anos de idade. O que pode uma jovem dessa argumentar contra sábios experientes como nós? E eles foram conversar com Catarina. Vocês se lembram de uma passagem na Bíblia que Nosso Senhor Jesus Cristo diz: quando vos levarem em frente aos sábios, aos imperadores, aos reis, não vos preocupeis com o que deveis falar. Tende calma, porque o Espírito Santo falará por vós. Olha só o que aconteceu com Catarina. Ela foi argumentando com os sábios e foi convencendo um a um. Todos eles foram convertidos. A quantidade de pessoas que eram convertidas, mesmo com Catarina na prisão, era uma coisa absurda e deixava o imperador preocupado. Ele mandou a própria esposa ir lá conversar com ela. O que aconteceu? A esposa também se converteu, também foi convertida por Catarina. O imperador, furioso, mandou matar todos aqueles sábios, mais a esposa e também todos os soldados que se deixaram converter por Catarina. E agora, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para a gente voltar a falar desse assunto. Essas pessoas sabiam que iriam morrer ao professar a fé em Jesus Cristo, ao professar a fé católica. Eles sabiam que estavam correndo risco de vida e mesmo assim não tiveram medo. Meu irmão, minha irmã, o que será que movia essas pessoas a arriscarem suas próprias vidas, entregar as suas próprias vidas por amor a uma fé, por amor a uma pessoa?
a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que exemplo, isso nós precisamos ter nesses dias de hoje. Precisamos voltar a ter essa fé fervorosa dos mártires da nossa igreja, porque ainda hoje, você tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã, muitos católicos cristãos, e não só católicos, cristãos em geral, são martirizados e mortos no mundo inteiro apenas por acreditarem em nosso Senhor Jesus Cristo e professarem a sua fé. Ainda hoje acontece muito disso no mundo, tenha certeza disso. Mas vamos voltar a Santa Catarina. Assim, o rei decidiu matá-la. Vou matar Santa Catarina, não vai ter jeito, vou torturar ela e ela vai morrer na roda de tortura, que era um dos instrumentos de tortura mais cruéis que existia naquela época. Quando levaram Catarina para ser colocada na roda de tortura, ela fez uma oração com os olhos voltados para o céu e fez o sinal da cruz. E ao fazer o sinal da cruz, o instrumento de tortura se desmontou. O que aconteceu com os algozes, com os soldados que estavam em volta? Todos se converteram e todos foram mortos. Assim, o próprio imperador comandou a tortura ainda mais cruel a Catarina e ele próprio decapitou-a. E assim, nós temos a história dessa grande santa, que logo após a sua morte, começou por sua intercessão, e olha, dizem que no momento em que ela viu que de fato iria morrer, ela fez uma oração e pediu a intercessão de São Miguel Arcanjo para que todos que recorressem à intercessão dela pudessem alcançar graças junto a nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, as pessoas que acompanharam ela fazer essa oração, e ela fez essa oração pública, em voz alta, as pessoas depois de sua morte começaram a pedir a intercessão de Santa Catarina. E muitos receberam graças, e foram milhares de graças recebidas. Tem-se uma lenda de que o corpo de Santa Catarina foi levado por anjos até o Monte Sinai. Não se sabe ao certo se isso aconteceu, mas que ela estava sepultada nesse local, estava. E lá foi construído uma basílica, muitos anos depois, em homenagem a ela, onde estariam os seus restos mortais. Santa Catarina de Alexandria, ela é muito conhecida na história, também por ela ter influenciado outros santos. Nós vamos conhecer, quando falarmos a história dessa grande santa, Santa Joana d'Arc, uma das vozes que ela escutava que a orientava, e segundo disse, foi Santa Catarina de Alexandria, que disse a ela onde estava aquela espada, que nós sabemos da história dela, que ela encontrou. E também foi Santa Catarina de Alexandria, junto com São Miguel, que orientou Santa Joana d'Arc a como ela deveria proceder para libertar o povo francês e mudar a história da França. Então, nós temos Santa Catarina de Alexandria aparecendo na vida de muitos outros santos com as suas intercessões e com o seu auxílio. Assim, nós temos também Santa Catarina como padroeira de todos os filósofos, professores, estudantes, pessoas que lidam com moinho, com rodas e também contra todo tipo de acidente de trabalho. Além de que, no nosso país, nós temos o estado de Santa Catarina, que tem esse nome em homenagem a essa grande santa. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal do YouTube da Desterro FM. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.